Bom dia a todos e a todas. Estamos mais uma vez aqui para mais um estudo, né, do nosso tema, Fundamentos e Metodologia da Matemática na Educação Infantil. Vamos hoje estudar, né, fazer um breve comentário sobre a segunda unidade. A segunda unidade, que é os aspectos psicogenéticos da aquisição do conhecimento na matemática, o desenvolvimento das noções básicas para a alfabetização em matemática. Isso é muito importante, tá? Eu só queria deixar bem claro, mais uma vez, que todo o material está lá na plataforma, né? Todo o material importante para o estudo de vocês vai estar na plataforma de vocês, né? E vocês precisam estudar e não esqueça de fazer as atividades na data pré-determinada, viu? Porque nós temos datas para tudo, né? Então a gente tem que cumprir todas as datas. Mas estou aqui hoje para falar sobre esse assunto, que é muito importante, né? Aqui eu coloco essa imagem para vocês, que nós temos o quê? Crianças, né? Crianças da educação infantil, fazendo um trabalho de matemática, né? Um trabalho concreto, um trabalho onde elas possam ver, tocar, sentir, falar, escrever, né? Isso tudo são características, né, importantes para a aquisição do conhecimento, né, em matemática. Conforme Lorenzato, né, ela fala que a matemática deve ser interpretada pelos professores. A matemática deve ser interpretada como professores como matemática para a vida, né? Ela não é uma matemática pronta e acabada, né? A matemática é para a vida, a matemática é ativa, a matemática tem que ser uma disciplina participativa, onde há uma construção coletiva, né, de todos os envolvidos. Temos também, né, é essencial a preparação do professor. O professor, ele tem que ser preparado, né? O professor, tanto o conhecimento, tanto a preparação inicial, né, como como a preparação continuada, ela é importante, né? Então, o professor, ele tem que estar sabendo o que ele está fazendo, né? Ele tem que saber o que ele está fazendo. E esse conhecimento que ele perpassa por toda a vida dele, por todo o desenvolvimento, né? Por toda a sua vida, é importante. Desde lá, né, quando ele começou a educação dele até hoje, né? Então, esses conhecimentos que ele traz consigo é importante. E talvez nós temos muitos autores que eles discutem uma questão. Por que será que nós não vamos falar que são todos, mas uma grande maioria das nossas salas, né, das salas da educação básica, ainda a gente encontra atividades muito tradicionais, principalmente na matemática. A gente encontra muito atividades tradicionais, né? E a gente sabe que hoje a metodologia, ela é uma metodologia inovadora. Ela tem que ser uma metodologia voltada para a prática, ela tem que ser uma metodologia ativa, né? Onde o aluno ele é o protagonista, onde o aluno ele insere nessa aprendizagem, né? E aí muitos autores eles falam que esse conhecimento, né, que essa prática desenvolvida em sala de aula do professor, ele vem de conhecimentos anteriores que eles tiveram,
né? E muitos dos nossos professores ainda que estão em sala de aula, eles fizeram parte de uma pedagogia tradicional. Então, eles vêm carregando, né, arrastando até hoje muita dessas práticas. Só que o nosso tempo de hoje, por ele ser um tempo tecnológico, um tempo científico, né, com tantos avanços tecnológicos e científicos, e hoje a prática, né, a maneira, a aula ela tem que ser diversificada. Né? Então, hoje não se atende mais essa aula tradicional. E aí é importante, né? É importante a preparação do professor, a preparação para ele estar em sala de aula, né? Para ele envolver o seu aluno, para ele motivar o aluno. Né? Então, a aula ela tem que ser motivadora. Né? Tem que ser uma aula prática, tem que ser uma aula prazerosa, criativa, né? Que trabalhe a afetividade, que trabalhe as emoções da criança, né? Que desperte o interesse da criança. Essa é a nova metodologia. A criança, né, no processo de ensino e aprendizagem, ela tem que vivenciar, experimentar, falar, escrever. Então, ela tem que fazer perpassar por todos essas demandas, né, por todas essas características, para ela conseguir aprender, né, não só a matemática, mas todas as disciplinas. No caso do nosso estudo, é a matemática. Né? Então, ela tem que vivenciar, experimentar, falar, escrever a matemática. Né? Ela tem que participar do processo, né? Ela tem que estar inserida no processo. E ela tem que sentir prazer. O conhecimento tem que fazer sentido para a criança. E aí, a gente tem, então, o conhecimento lógico-matemático, né? O conhecimento lógico-matemático. E aí a gente sabe que o conhecimento lógico-matemático são as relações que a criança estabelece com o objeto de estudo. Né? Então, esse conhecimento lógico-matemático ele é muito profundo, porque ele é interno. Né? Ele é interno. Piaget já coloca, né? Então, Piaget coloca. Eu vou falar lá mais na frente. Tá? Então, Piaget coloca, né, os 3 tipos de conhecimento, que é o conhecimento físico, o social e o lógico-matemático. Tá? E a gente vai falar deles 3 lá na frente. Sendo que o lógico-matemático é a união de tudo. Né? Então, o lógico-matemático é essa relação do sujeito com o objeto. Né? Nesse sentido, a formação dos professores é um item profundamente importante. Tá? Ele é profundamente importante, né? Para que todas as atividades, para que o planejamento, né? Para que o diagnóstico, as intervenções que ele fizer em sala de aula, seja significativa, né? E seja assim, e tenha êxito, né? E tem objetivo, com o objetivo do quê? Do conhecimento, da que a criança consiga aprender matemática de uma maneira tão prazerosa. Porque a matemática é uma disciplina prazerosa. Ela tem vista até hoje, ela vem sendo vista, né, até hoje, como uma disciplina que todo mundo tem medo, né? Os alunos têm medo, os alunos ficam com medo da matemática, o bicho-papão, né? Quando fala prova de matemática, todo mundo treme nas bases, mas não é assim. Então, como tem a matemática, ela tem que ser vista de uma maneira diferente, né? Porque a matemática ela é viva. Vocês viram no estudo que vocês fizeram anterior que ela passou de sociedade para sociedade e como que cada sociedade
interagiu com a matemática de uma forma tão bacana, né? Foi tão prazerosa para eles, que aí nós chegamos hoje na matemática atual. Né? Então, nós temos que olhar a matemática como uma disciplina prazerosa e mostrar e passar esse prazer para o aluno, fazer com gosto, como Paulo Freire coloca, né? O professor ele tem que ser um professor de amor, ele tem que fazer com amor, né? Então a gente tem que sentir prazer em ser professor e também estar ensinando o nosso aluno. Aí eu pergunto para vocês, basta só diagnosticar, então? Porque o diagnóstico, ele é interessante, ele é preciso, né? Por que o diagnóstico? O diagnóstico é para quê? Né? Diagnosticar é para conhecer a realidade do aluno, as dificuldades, né? Os avanços que ele teve, mas também os entraves que está impedindo dele avançar como um todo. Né? Então, o diagnóstico é importante e também serve para o professor ter um conhecimento, né, da sua sala, dos seus alunos, né, do seu entorno. Então, é importante. Né? Essa prática também ela é importante do professor. Mas será que só diagnosticar é só isso, diagnosticar? A gente sabe que não. Né? Então, todo diagnóstico ele tem que ser depois vindo com uma intervenção. Né? Então, a intervenção ela serve a intervenção é a ação docente. Né? E ela serve para sanar, né, as dificuldades que o aluno está encontrando. Né? E aí, essa intervenção ela tem que ser feita pelo professor, mas antes o professor ele tem que planejar essa intervenção. Como será a intervenção que eu vou fazer com aquele aluno, para que meu aluno progrida, né? Para que meu aluno entenda aquele conteúdo, para que meu aluno assimile, né, verdadeiramente aquele conteúdo. Isso é importante também. Né? Então, o diagnóstico vindo logo após a intervenção. Planejamento e intervenção. Né? Para isso, para o professor fazer o diagnóstico, né, e a intervenção, ele tem que estudar. Ele tem que saber o que ele vai fazer na sala de aula. Né? Meu aluno não está aprendendo. Mas por que meu aluno não está aprendendo? Meu aluno não aprendeu aquilo ali, né, aquele conteúdo. Mas por quê? E eu tenho que saber disso, eu tenho que dar conta. Então, para isso, é importante, viu, gente? É importante o professor estudar sobre o assunto. Tá? Sobre o assunto que as crianças, né, ao qual ele está trabalhando com as crianças. Então, é importante eu ter conhecimento, né? E para eu fazer um trabalho bem feito. Tá? E aí vai surtir efeito lá na frente, né? Onde eu vou conseguir que todos os meus alunos aprendam de maneira satisfatória, né? E que eles realmente consigam, né, todo o conhecimento básico, né, que eles precisam. Aí nós temos também, quando a criança ela entra na sala de aula, quando ela entra na sala de aula, o professor, né, quando a criança está na sala de aula e ela não consegue conceituar, fazer os conceitos de número, né, dentro da matemática, se ela não consegue fazer esses conceitos, ela não consegue compreender o sistema, né, de numeração da matemática. Ela não consegue. Tá? Então, ela não vai conseguir compreender a matemática como um todo. Tá? E para isso é importante essa intervenção que nós falamos. O professor ele tem que intervir no momento certo,
Porque se a intervenção vier depois, não tem significado para a criança. Toda intervenção, ela tem que ser no momento certo, tá? Para ela ter sentido para a criança, tá? E aí, a gente tem também, né? A gente tem que aprender a matemática etapa por etapa, tá? Então, a matemática, ela não é aprendida assim de uma hora para outra. Não. A matemática, ela é aprendida, ela é um contexto, né? Ela é dinâmica. Então, vai, né? Então, ela vai, a criança, ela vai aprendendo no contexto, né? E todo o conteúdo, né? Ela tem que estar contextualizada com a criança. Tá? Então, é o que a gente fala, é o que os autores falam. Tem que fazer sentido para a criança. Tá? A, a construção do conhecimento, né? Os conceitos que ela vai construir ao longo, né, do aprendizado dela é gradual. Não é assim de uma hora para outra, mas é gradual. Né? Então, de acordo com o trabalho do professor. O trabalho do professor que está fazendo em sala de aula, né? E aí, esse trabalho ele tem que ser marcante. Esse trabalho ele tem que ser muito sério, né? Para que ele consiga realmente os seus objetivos. Nós temos agora. Então, nós sabemos o que foi falado até agora, a matemática ela é crucial na nossa vida. Né? Então, como eu falei com vocês na aula passada, nós vivemos num mundo tecnológico, num mundo em desenvolvimento, em vários avanços tecnológicos, científicos. E por isso, né, exige muita preparação do ser humano para ele viver, né, na sociedade a qual ele está inserido. Então, essa pessoa ela tem que estar muito preparada. No caso, a matemática está inserida nisso tudo. Né? Então, ele tem que estar muito bem preparado para desenvolver ou desempenhar qualquer função, seja na indústria, seja no comércio ou em outros lugares, né, que ele estiver trabalhando. Então, ele tem que ter um preparo especial para desempenhar ou para desenvolver a função que ele tem que desempenhar, ok? Bom, aí a gente tem então, no segundo momento, a gente vai falar sobre a construção do conhecimento, tá? A construção do conceito de número e o processo de alfabetização. Então, como? Como que meu aluno constrói conhecimento? Como que meu aluno constrói o número, o conceito de número? Né? Se ele não conseguir construir o conceito de número, como eu já falei lá, ele não vai entender o restante da matemática. Né? Ele não vai entender a matemática. Tá? Então, principalmente, como Piaget colocou, né? Piaget ele coloca as fases de desenvolvimento cognitivo, né, da criança, e ele começa no sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Essas fases são cruciais na vida de uma pessoa. E aí ele fala que o sensório motor é a fase decisiva na vida da criança. É decisiva na vida da criança. Então, é a fase do concreto, né? Então, o sensório motor, o pré-operatório e o operatório formal, sensório motor, pré-operatório, né? E o operatório concreto são 3 fases que que o professor ele tem que trabalhar muito no concreto. Tá? Então, é o concreto. A criança ela tem que explorar o mundo. Vygotsky já coloca, né? O mundo ele é simbólico. Então, o mundo ele tem vários símbolos, né? Então, a criança ela tem que experimentar, usar os 5 sentidos. A criança tem que pegar, a criança tem que ouvir, a criança tem que enxergar, a criança tem que falar, sentir o cheiro,
o tato, pegar, experimentar, né? Então, é isso que é importante, é isso que traz sentido para a criança, né? Então, a criança, ela tem que usar esses sentidos, tá? E a gente sabe, então, nós sabemos, né? A gente sabe que eu já falei que a formação continuada e a formação inicial do professor é importante, porque é decisivo, né? Porque ele tem que ter um conhecimento muito vasto, né? Não é à toa que a LDB hoje, para a pessoa trabalhar na educação infantil, ela tem que ter uma formação em pedagogia. A LDB vem contemplar isso. Tá? Então, ela tem que ter uma formação em pedagogia, ela tem que ser pedagoga, né? E por quê? Porque a pedagogia, ela dá esse conhecimento vasto, né? Dá esse conhecimento do todo para o acadêmico, tá? Bom, aí nós temos também que a alfabetização matemática, né, que a alfabetização Lutz e Ronzen Aput Moreira, eles vão falar que a maioria dos professores, quando os alunos chegam na escola, e aí eles chegam contando aleatoriamente, 1, 2, 5, né? Chegam contando aleatoriamente, eles acham que a criança já tem esse conceito construído. Né? Eles acham que essa criança já tem esse conceito construído. E aí eles acabam o quê? Passando, trabalhando, né? Não aprofundando nesses conceitos, porque eles acham que a criança já tem isso assimilado dentro dela, né? E eles acabam o quê? Dando, né? Passando, trabalhando com exercícios que vai contemplar a memorização e exercícios, né, de repetição de atividades, sem sentido para a criança. Né? Então, é isso que acontece. E nós, enquanto professores, nós temos que ser cuidadosos. Né? Nós temos que ser cuidadosos e fazer o nosso diagnóstico e nossas intervenções. Tá? Sabemos também, né, que no conhecimento lógico-matemático, as nossas estruturas mentais, né, para chegar no conhecimento lógico-matemático, ela vai se estruturando. Né? Então, conforme o trabalho que o professor vai fazendo, né, no conhecimento físico, no conhecimento social, para chegar no conhecimento lógico-matemático, a estrutura mental vai se estruturando, vai se formando, fazendo, né, se compreendendo. Né? Então, o trabalho do professor é crucial nisso aí. Tá? E a educação infantil, sendo a primeira etapa da educação básica, é crucial, passa por lá. Se uma criança, na educação infantil, né, ela sai para a educação fundamental com algumas dificuldades, ou muitas dificuldades, né? E essas dificuldades não forem trabalhadas, ela vai chegar na educação fundamental, no ensino fundamental, e vai só crescendo as suas dificuldades. E ela não vai conseguir compreender, né? Ela não vai conseguir compreender. Por quê? Porque a dificuldade começou lá atrás. E essa dificuldade, ela não foi trabalhada. E a gente tem que ter cuidado com isso. Tá? Essa dificuldade, ela não foi trabalhada. E aí nós temos que trabalhar sim. Tá? E aí, para ela chegar no ensino fundamental e compreender todo o processo que ali vai permear, né, em sala de aula. Temos também, né, Constance Camus. Eu gosto muito da Constance Camus, que ela é uma autora que escreve sobre a matemática na educação infantil, sabe? É muito bacana. E a Constance Camus, ela foi aluna de Piaget. Então, ela fala de Piaget com uma propriedade muito bonita. Aquele livro dela sobre
A Criança e o Número, ela fala com a propriedade de Piaget muito bacana, né? Então, a gente tem que ler, estudar e saber. Fazer as intervenções e saber o que meu aluno está precisando naquele momento. Ele está precisando dessa atividade, dessa intervenção minha. E aí eu tenho que ir lá e colocar, né, e ser presente na vida dele. A Vygotsky, ele já coloca, né? Então, eu tenho a criança, ela chega com um conhecimento prévio. A criança, ela chega com esse conhecimento prévio da vida social a qual ela pertence, do meio social a qual ela pertence, e ela vai completar, ela vai, né, somar mais conhecimentos na escola, que é um conhecimento formal, né? Então, aí eu vou ter o conhecimento real, esse conhecimento que eu já tenho, esse conhecimento que eu já adquiri, para o conhecimento potencial, que é esse conhecimento que eu vou adquirir ao longo da minha vida, né, escolar. E aí, sempre acompanhado por um adulto, que vai ser o professor. Né? E isso é importante. O professor tem que saber de todos esses autores, né? Tem que saber de todas essas teorias, mas também da prática. Né? Ele tem que saber como intervir, como utilizar uma prática naquele momento. E para isso é importante ele estudar. Tá? Porque ele vai ter mais consciência de como fazer, para que fazer, né? No momento certo. E aí, a gente fala, né? Então, a gente vem falando, né? Que os números, então, a criança escreve o número, mas ela não entende o conceito de número ainda, né? Ela não entende ainda o conceito de número. E o professor ele tem que ficar atento para isso, tá? Ele tem que ser atento. Então, quando a gente apresenta, né? Nós vamos apresentar esses dois balões, né? Essas duas bolas. A gente vai apresentar uma bola azul e uma bola vermelha. E a gente vai começar a fazer vários questionamentos com as crianças. Elas vão dar a resposta correta. Mas será que só isso basta, né? Para estar adquirindo conhecimento lógico-matemático? Aí nós sabemos que não. Né? Então, quando eu falo com a criança, quando a criança fala, ela é azul, ela eu vou perguntar, qual que é a bola maior, qual que é a bola menor, né? A criança vai falar, é azul ou a vermelha, né? A criança, ela vai falar as cores também. Então, isso tudo é o conhecimento físico. É o conhecimento físico do objeto. Eu tenho que trabalhar o conhecimento físico. O que é o conhecimento físico, então? O conhecimento físico é o conhecimento externo do objeto. Né? É o tamanho, é o peso, é a cor. Né? Então, isso tudo é o conhecimento físico. E o professor, ele tem que trabalhar o conhecimento físico com a criança, aliada ao conhecimento social. O que será, então, o conhecimento social disso aqui? O conhecimento social disso aqui é que a criança tem que entender que esse objeto, um azul e um vermelho, todos dois do mesmo tamanho, né? Lisos, né? A criança já pegou, a criança já manipulou, a criança já viu, né? E a criança já estudou que esses objetos chamam o quê? Bola. Ele sabe que esse objeto chama bola. Então, esse é o conhecimento social. Que é o quê? São as palavras, é a língua, né? Então, eu sei que esse objeto chama bola. Mas será que é suficiente para construir o conhecimento lógico-matemático? Não. Porque o conhecimento lógico-matemático, o conhecimento
o conhecimento físico e social é um conhecimento externo à criança. Ela é externa, vem de fora para dentro. É externo à criança. Já o conhecimento lógico, matemático, né, ele é interno. Né? Então, a criança ela tem que passar por vários tipos de atividades. Né? A criança ela tem que seriar, classificar, ordenar, comparar, né? Conservar. Então, ela tem que fazer todas essas dinâmicas e tudo no concreto, para ela entender o conhecimento físico, o conhecimento social, porque o físico está aliado ao social. Né? Quando eu vou trabalhar número, por exemplo, ou quantidades, né? A gente trabalha o número, a quantidade, aliado ao quê? A palavra, por exemplo, 5, 4, 2, 1, não é isso? Então, é o conhecimento físico aliado ao conhecimento social, não é? Para chegar no conhecimento lógico-matemático, tá? Que ele é mais profundo, ok? Bom, aí a gente tem, então, o conhecimento lógico-matemático. Né? Esse conhecimento lógico-matemático é crucial para a criança. Ele tem que entender. E olha lá, a criança que entende todo esse processo, ela passa por todos esses processos e ela entende, ela constrói o conhecimento, aí sim, ela vai ser uma criança, ela vai deslanchar na vida educacional, ela vai deslanchar na vida escolar. Ela vai ser uma criança que não vai dar problema nenhum. Tá? Então, quando o trabalho do professor é bem feito lá na primeira etapa da educação infantil, né, da primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil, a sala ou as crianças vão ser só sucesso para o restante da vida escolar. Né? Então, por isso que é importante essa consciência, né, do professor da sala infantil. É importante, porque depende, o trabalho dele vai depender para o sucesso dessa criança pro resto da vida. Ok? Bom, e aí a gente sabe, né, que o conhecimento lógico-matemático constitui da relação que a criança faz com as propriedades encontradas com o objeto. É o que a gente já falou, né? Então a criança ele vai pegar esse objeto, né? Ele vai falar, ele já sabe que isso aqui é uma massa, uma massinha, a cor, né? E a professora, ela tem que trabalhar todas essas estruturas com a criança, para ela começar a construir. É fácil? Não. É trabalhoso? É. Né? Mas é amor, né? O processo de professor e aluno tem que ter sempre amor, afeto, tá? E aí Gardner já coloca, né, que o pensamento lógico matemático, né, ele encontra-se nos objetos, tá? Então, o conhecimento lógico-matemático, Gardner fala, que encontra-se nos objetos. Né? Então, é na manipulação, é no estudo desse objeto. Né? Então, a criança ela vai fazer inferências sobre esse objeto, com a ajuda do professor. Tá? Vamos lá? E aí, Piaget, ele vem falar sobre essas estruturas, né? Ele vem falar com muita propriedade sobre essas estruturas. Depois de estudar tanto, né? Ele fala com tanta propriedade sobre essas estruturas, né? As estruturas mentais, a assimilação, né? A acomodação, a equilibração, né? E da criança, né? Para a criança aprender. Piaget, ele coloca aqui o conhecimento físico e matemático, né? E o lógico-matemático, eles encontram nos objetos físicos, né?
nos objetos físicos, é o que nós já falamos, tá? Bom, e então, a criança, Piaget coloca também que a criança, ela tem que pegar, ela tem que ordenar, ela tem que juntar, ela tem que separar, e ela tem que classificar, ela tem que seriar, né? Conservar. Então, tudo isso é importante para a criança construir os conceitos, né? De todos os conceitos na matemática e também os conceitos de número, tá? Nós já falamos o que é o conhecimento social, eu não vou falar de novo, né? Nós já falamos também que é importante o conhecimento lógico-matemático, né? Então, assim, é importante, tá? Então, quando eu mostrei para vocês aquelas duas bolas, uma vermelha e uma azul, né? Quando eu falei para vocês da forma, né, do peso, da cor, eu estava falando do conhecimento físico. Mas quando eu falei com vocês que aqueles objetos, aqueles dois objetos se chamam bola, né? Se chamam bola, eu estava falando do conhecimento social, tá? Ficou claro? Bacana. E aí eu pergunto para vocês, e o número? Como que a gente constrói o número? Né? Como que a criança percebe o número? Nós já falamos lá atrás, já começamos a falar, né? Piaget, ele coloca uma coisa muito bacana, porque para Piaget, né? A relação de número é uma relação que é uma relação de ordem e uma relação de inclusão, né? Então, essas relações para Piaget. A relação de ordem, a gente pode até fazer na sala. Então, de ordenar do maior para o menor, do menor para o maior. Então, a gente pode fazer até com as próprias crianças. Né? Então, a gente pode trabalhar, fazer as atividades práticas em sala de aula com elas mesmas, de ordenação, de ordem, né? Que é importante. Que é para Piaget, a construção de números se passa por aí. E a construção de inclusão. E a inclusão? Né? Eu tenho, por exemplo, eu tenho dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Eu tenho no conjunto A 1, 2, 3 e 4. E tenho no conjunto B 2 e 3. Então, o que eu percebi? Eu percebi que o conjunto B, ele pertence o quê? Ao conjunto A. Então, a, a relação de inclusão é uma relação de pertinência, que pertence. Pertence ou não. Né? Então, quando eu vou falar com a criança, quando eu vou colocar para ela o número 2, o que eu estou colocando? Eu tenho que mostrar para ela o que é o número 2. Né? E eu tenho que mostrar para ela que o 1 está dentro do 2. Quando eu vou falar com ela do 3, eu tenho que mostrar para ela que o 1, o 2 está dentro do 3. Né? Então, isso é uma relação de inclusão. Né? Que esses outros pertencem, vai pertencendo. Então, para isso, quando a criança entende essa questão, fica mais fácil para ela entender todo o sistema, né? Todo o trabalho. Fica bem mais fácil para ela entender a questão do número. Tá? E aí, construir, né, esse conceito de número na criança é fácil? Não é, é difícil, é muito difícil, né? Porque a criança ela vai fazendo isso, essa construção, muito de forma que isolada e solitária, tá? Muito isolada e solitária. Para isso, tá? Para isso, a criança ela vai precisar muito do apoio da família e ela vai precisar muito do apoio da escola, muito do professor. Tá? Muito do carinho, do afeto do professor para sentar, para tirar as dúvidas, sanar as dúvidas, ok? E aí, aqui eu venho repetindo de novo, né, que pelo conhecimento físico e social que nós já falamos, a criança ela vai
construindo o conceito de números, tá? E vai também construindo o conhecimento lógico-matemático. Isso é gradativamente, tá? Isso é... E ela vai elaborando o quê? Elaborando seus conceitos, tá? Formulando os seus conceitos. Tudo bem? E isso é tão importante para a criança aprender o número, né? Formular o seu conceito de número, mas para isso a criança, a professora, ela tem que fazer vários tipos, desenvolver vários tipos de atividades que vão fazer a criança se apropriar daquele conhecimento. Atividades prazerosas, atividades lúdicas, né? Atividades com jogos, porque essas atividades lúdicas, ela desenvolve a empatia com o outro, o respeito, né? Ela desenvolve a afetividade, né? Então, esperar o outro falar no momento certo, eu me colocar no momento certo. Então, todas essas atividades lúdicas, ela desenvolve muito a criança, né? Além de desenvolver também o conhecimento físico, social, o conhecimento lógico-matemático, né? E aí, o que Piaget coloca, que é a questão a questão lá da hierarquia, né? A questão lá. Então, isso tudo é importante, tá? E aí, quando a criança, né? Para Camille e Joseph, ele fala que quando a criança ela consegue conservar, né? Aqui, ó, por exemplo, conservação de massa. Eu tenho duas massinhas, uma verde e uma vermelha. Se eu pegar essa massinha verde e fazer assim, ó, fazer uma bola, tá? Eu vou fazer uma bolinha dessa massinha. E essa aqui eu deixo em palito e eu chegar para perto de uma criança e perguntar a ela: qual da massinha que é maior? Né? Ela me viu pegar as duas massinhas. Ela me viu, a criança viu. Eu pegar as duas massinhas, uma eu fiz uma bolinha e a outra eu deixei em palito. E aí a criança ainda fala com a professora: essa aqui, ó, a vermelha é maior. Então, ela não tem construído, tá, o conceito de conservação. Ela não construiu ainda o conceito de conservação. Para isso, a professora, ela tem que fazer, né, ela tem que intervir nesse processo, tá vendo? A intervenção, ela tem que intervir, ela tem que planejar e ela tem que fazer as inferências necessárias para que a criança construa o conceito de conservação. Tá? Aí a gente tem o conceito de conservação de líquido, de massa, né? E aí, assim, se eu pegar dois copos iguais, eu peguei dois copos iguais, né? Eu coloquei uma mesma quantidade de líquido nos dois copos. Mas aí eu pego um terceiro copo. Eu pego um terceiro copo e pego um terceiro copo. O copo, ele é comprido, ele é bem compridinho. Né? E aí eu coloco aquela água naquele copo e aí eu pergunto para a criança, qual dos copos que tem mais água? E a criança responder, é no segundo copo, porque ele é comprido, ele tem mais água. Né? Então, ela não conseguiu construir o conceito de conservação. Então, aí o professor ele tem que fazer esse diagnóstico. Né? Ele tem que ser atento para ele verificar, ele tem que estar sempre atento para ele verificar qual a criança que está construindo, qual a criança que conseguiu construir esses conceitos matemáticos e qual a criança que ainda não conseguiu. E aí ele tem que trabalhar com essas crianças que ainda não conseguiu, tá? Porque isso é importante, tá? E aí, Camille
e Joseph, ele afirma que a conservação pode ser explicada pela estrutura mental, né? Que as crianças constroem gradativamente. É a questão que nós estamos falando. Tá? Então, essa estrutura é o conhecimento lógico matemático. Então, o conhecimento lógico matemático, nós já falamos, ele é construído gradativamente, é ao longo do processo da criança. Né? E resulta de síntese de inclusão hierárquica e de ordem. Olha a Piaget lá falando, né? Que para ele a construção do número passa pela ordem e pela inclusão hierárquica, não é? Então, a professora ela tem que fazer, tem que disponibilizar de atividades interessantes, de atividades motivadoras, de atividades prazerosa, que desperte o prazer, que motive o aluno, né? Que ele faça com prazer, né? Que ele construa, né? Brincando, que ele construa o seu conhecimento brincando, né? E aí, quem sabe conservar o que resulta da síntese de inclusão hierárquica e de ordem, né? Quem sabe conservar o que faz, porque já construiu esse conhecimento lógico, matemático. Tá? Então, conservação. Quem sabe conservar, quem falou comigo que eles são do mesmo, se a criança fala é do mesmo tamanho, né? Eles só mudaram de forma, né? Mas a massinha, eles têm a mesma quantidade. Essa aqui tem a mesma quantidade dessa de massa, né? Eles só estão com a forma diferente. Se a criança conseguir entender esse processo, é porque ela já tem, porque ela já começou a construir, ela já tem construído o conhecimento lógico matemático, a questão da conservação, tá? Então, conservar, né, é a habilidade de deduzir de uma quantidade, ou de uma quantidade de objetos, de massa, de líquido, o que for, tá? Então, a professora, ela tem que estar atenta para isso. Meu aluno deu conta? Não deu, não? Então, vamos intervir nisso aí, vamos aplicar uma outra intervenção, uma outra atividade, para que ele também, né, possa construir esses conceitos, porque é direito dele, é direito do aluno, tá? E aí, a gente tem aqui a conservação de quantidade, é o que eu falei com vocês, né? Então, Piaget, conservação de quantidade. Piaget depende de uma condição mental, que Piaget chama de reversibilidade. Tá? Que se refere à capacidade de fazer e desfazer mentalmente a mesma ação. Só que tem uma coisa, viu? As nossas crianças muito pequenas, elas não conseguem fazer essa reversibilidade. Então, a criança, ela só vai conseguir fazer lá no sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Lá no operatório concreto e no operatório formal, que começa a fazer essa reversibilidade. Viu? Porque as crianças lá no sensório motor e no pré-operatório, não, elas não fazem, tá? Mas nada implica que a professora comece a atividades de reversibilidade, né? Para a criança já ir conseguindo, já ir habituando com essas atividades, e aí ela já começa a assimilar alguns conteúdos, sobre a reversibilidade, tá? E aí, Camille, ela coloca também, né? Quem não conserva os números, acha que existe mais objeto igual aqui, né? Do que outro em qualquer. Então, quem não conserva, quem não tem o conceito de conservação, ela vai achar que o palito é maior que a bolinha. Ok? E aí, nós temos, então, é o que Piaget coloca, de inclusão e ordem, né? O que seria a ordem? Né? Então, a gente pode estar fazendo com nossos próprios alunos, né? Então, do maior para o menor, do menor para o maior, né? E vice-versa. Então, a gente
Tá vendo? A gente já pode trabalhar essa reversibilidade com eles, tá? Próprio nas filinhas mesmo. Hoje nós vamos sair para o recreio, eu vou começar do menor para o maior. Aí amanhã, do maior para o menor, e trabalhar essa reversibilidade com eles. Pode? Pode, né? Nada impede. Tudo bem? É necessário, tá? Aqui eu deixei algumas referências para vocês estar aprofundando o conhecimento, se vocês quiserem aprofundar o conhecimento, né, de tudo que foi visto hoje, tá? Então, eu espero ter sido bem clara com vocês, tá? Então, hoje nós aprofundamos, né? Aprofundamos um pouco no conhecimento e nas videoaulas que virão, nós vamos aprofundar mais ainda no conhecimento matemático, tá? É um prazer estar com vocês e até a próxima videoaula.